Medcoffers, bem-vindos ao Raio-X da Banca, a prova dominada da Santa Casa de Misericórdia de BH, do R+ Cirurgia do Pré-Requisito. Nesse vídeo agora nós falaremos sobre os conteúdos, questões de cirurgia geral avançada, cirurgia geral da prova, das minhas aulas, e falaremos da prova como um todo da Santa Casa de Misericórdia de BH. E várias dicas eu gosto de falar, gosto de mostrar como fazer questão, eu me divirto também corrigindo as provas. Vamos fazer um raio-x da banca bem interessante. Primeira coisa, eu sempre falo isso no raio-x das bancas. Vale a pena, inclusive, assistir os outros raios-x das bancas que eu fiz, porque é muito legal. E eu sempre falo, você precisa se adaptar à sua realidade, estar apto a mudanças e entender o inimigo, o examinador, a banca da Santa Casa de Misericórdia de BH, aqui nesse caso. E você precisa ser o inimigo, usar as mesmas armas que ele. A prova da Santa Casa de Misericórdia de BH é uma prova sofrida. É uma prova de banco de questão mal feita, mal escrita. Você precisa ativar a filosofia, o português, a análise de questões e a aplicação maluca dos conteúdos para ir bem nessa prova. E fazendo isso, você consegue responder melhor as questões. Não adianta só decorar o conteúdo, saber cirurgia. Vocês sabem, vocês fizeram, estão acabando, já acabaram, cirurgia geral. Estão craques. Agora, a prova não quer saber disso. E se você for rígido, tenso, querendo brigar só com isso, você vai bater na parede e vai tomar. Nós precisamos ser maleáveis e aplicar técnicas diferentes. Se você ligar o paz e amor, você consegue acertar mais questão com mais tranquilidade e a gente vai treinar. De qualquer jeito, quais são os conteúdos que você precisa estar dominando? Como sempre, né? Nenhuma novidade aqui. Tem que dominar trauma. Eles gostam de questão de via aérea, ABCDE e FAB-FAF. Tem que dominar colecistite, apendicite, síndrome de Ogilvy, bridas, abdômen obstrutivo. Tem que dominar hérnia, hérnia inguinal, outras hérnias de parede abdominal, clássicos de banco de questão, e HDA. Se quiser um outro teminha, perioperatório. Mas mais do que dominar esse conteúdo e esses temas que você fez, você estudou, você precisa estar pronto para a prova, específico para essa prova. Você precisa estar preparado para ser o ninja ou o monge, né, da aprovação. Você tem que estar pronto para lutar conforme a batalha. Aqui não dá para bater de frente. Aqui você precisa estar pronto para filosofar também, né? Não pode se estressar com questões ruins. E a maioria dos alunos fala, eu vou fazer a prova, vou me concentrar, não vou me estressar com questões ruins. Chega na hora da prova, eu fico louco, né? Não, não pode. Tá? E tem que entender que é obra do cão. Eu só pus esse meme que eu gostei muito quando eu achei ali na internet, né? Obra do cão. É obra do cão a prova. Mas aí você vai se transformar em um cão e fazer a obra. Pronto, é isso que você tem que pensar na hora de fazer essa prova, tá? Já dei bastante lição de moral, já dei dicas, já descontraí também, fiz piada. Agora vamos discutir as questões e com cada questão a gente consegue relembrar conteúdo e aprender muito. Vamos lá. Foco nas questões. E vamos entender como é a prova. E olha como eles jogam as questões mesmo. Sobre as hérnias da parede abdominal, assinale a alternativa correta. É uma prova direta, reta. Grande maioria das questões é assim, ó, papum, alternativas, é rápido que você resolve, ou sabe ou não sabe. E é prova difícil. Por quê? Porque você está cansado, porque você estudou muito e muita coisa. E você começa a ler e fica confuso, e sofre. Mas vamos lá. E é prova que não deveria ser prova de R+ cirurgia. Mas enfim. Uma hérnia inguinal, na qual está herniado um divertículo de Meckel, é denominada hérnia de Spiegel. Hérnia de Spiegel é hérnia na linha semilunar. Geralmente mais na linha arqueada de Douglas. Hérnia lateral, na fossa ilíaca. Divertículo de Meckel na hérnia inguinal é Littré. Risca a letra A. Uma hérnia inguinal situada medialmente aos vasos epigástricos inferiores é classificado como hérnia inguinal indireta. Não, hérnia direta. Gente, é sério que eles perguntaram essas coisas? É sério. Da R+ cirurgia. Excluídas as hérnias incisionais, toda a hérnia da parede abdominal anterior, situada na linha média acima da cicatriz umbilical, são denominadas como hérnia epigástrica.
Olha o português. Eu sou crica, né? Só para deixar vocês nervosos. Toda hérnia são denominadas hérnia epigástrica. Concordância passou longe. Mas enfim, sim. Epigastro, mesogastro no umbigo, hipogastro. Você pode chamar toda a hérnia acima da cicatriz umbilical de epigastra. Toda, não sei, deixa aí. Os limites da hérnia de Petit perguntaram hérnia lombar. Super rara. Tratada em ambulatório de hérnia. Que existe. Você conhece a hérnia de Petit, você sabe o que é, você sabe como fazer o diagnóstico, você sabe que geralmente pede tomografia, você sabe que o diagnóstico é difícil de diferencial de dor lombar, que piora os esforços, você sabe que dá para às vezes sentir a palpação, uma nodulação, mas o ideal é fazer tomografia mesmo. Você sabe que o tratamento é cirúrgico e você tem que pôr uma tela abaixo da musculatura ou até dupla face, porque a hérnia é um defeito posterior. Agora, você precisa decorar os limites, meu amigo, minha amiga? Não precisa. Não é o cirurgião não é bom porque ele decorou os limites da hérnia de Petit. Nem eu lembro, às vezes, Petit e Greenfield, todos os limites de todas as hérnias. Eu sei, mas não, você tinha que lembrar. Por quê? Porque o limite não é o oblíquo interno. Petit é o externo. Greenfield é o interno. E aí, por isso era a letra C a certa. E aí você tem que lembrar que a hérnia de Greenfield é lombar, triângulo lombar superior, maior, e a Petit é pequena, inferior, menor. Petit, triângulo lombar inferior, menor, pequeno, crista ilíaca, grande dorsal e oblíquo externo. E Greenfield, superior, maior, costela, quadrado lombar e interno. Prova, ó, maravilha, muito legal essa prova. E caiu de novo hérnia inguinal em 2022, no mesmo ano, uma atrás da outra, e aqui vídeo, laparoscopia. E a respeito, direto de novo, a respeito dos reparos laparoscópicos, qual está correta? Abordagens pré-peritoneais prévias, como prostatectomia ou hérnia inguinal recidivada por vídeo, são exemplos de contraindicações absolutas aos reparos laparoscópicos para hérnia inguinais. A minha vontade é marcar essa. E essa letra é quase certa, porque realmente uma cirurgia pré-peritoneal prévia, próstata ou hérnia inguinal por vídeo, gruda tudo ali e é muito difícil você fazer reparo laparoscópico de novo. É uma contraindicação absoluta? Não é. Quero ver se algum médico, algum cirurgião da Santa Casa de Misericórdia de BH, o chefe dos serviços aí, faz. Pode ser que façam. Duvido eles nem viram a questão, né? Porque é muito difícil, é muito melhor você fazer via anterior. É o recomendado na literatura. Faça via anterior, porque já foi posterior. Agora, é uma contraindicação absoluta? Absoluta nessa vida, quase nada, né? Absolutos. Médico não gosta de absolutos. A medicina não é uma ciência de verdades absolutas. Enfim, vamos ver. Uma das vantagens da abordagem laparoscópica é a inexistência de risco de lesões viscerais ou vasculares. É só pôr um R1 para operar hérnia por vídeo que vai ter lesão. Não, tô brincando, né, gente? Inexistência de complicações e risco de lesões é outra coisa que não é absoluta. Não. Existe o risco de complicações, lógico. Toda cirurgia. Inclusive, por vídeo, tem risco de lesão visceral, porque o delgado está mais próximo ainda. Tem vasos ali, um monte, triângulo da morte. E olha que absurdo. O nervo gênito femoral tem origem na raiz de L2 e L3, não sei, e seu ramo genital pode ser inadvertidamente lesado durante o reparo laparoscópico da hérnia inguinal indireta. Sim, o ramo genital do nervo gênito femoral se desloca do gênito femoral e entra no funículo espermático, junto com a hérnia inguinal indireta, se ela existir. Na hora de tracionar o saco indireto, você pode lesionar o nervo genital, o ramo genital do nervo gênito femoral. Inadvertidamente, espero eu. Lesionar advertidamente é raro, né? De propósito, ninguém faz. Agora, L2 ou L3? Nem sei, nem olhei. Eu preciso decorar isso? Não precisa, né? Mas na prova precisava. Artéria e veia epigástrica inferiores são ramos dos vasos ilíacos externos e são limites importantes para o reparo laparoscópico das hérnias. Essa letra está certa. É o gabarito. Por que está errada A? Porque não é contraindicação absoluta. Por que está errada B? Porque inexistência não existe. Por que está errada a letra C? Porque o gênito femoral vem de L1 e L2. Precisava decorar L1 e L2?
Ou você lembrava da origem do nervo genitofemoral, que não lembra, não precisa, ou você entendia que a letra D não tem como estar errada. Então eu vou marcar a letra D, porque não tem como a letra D estar errada, porque os vasos epigástricos inferiores são ramos dos vasos ilíacos externos. E eles são os limites da hernia inguinal direta e indireta do anel inguinal interno. Agora, são limites importantes? Importante para quem? O que é importante para você? Importante para mim era a prova da Santa Casa ser boa. Não é. Importante é muito subjetivo, mas eu não estou aqui para brigar com a prova. Estou brigando para a gente se divertir. Não é. É importante. O que é importante, né? São limites usados no reparo laparoscópico. Enfim, não discute, é a melhor. Quando você vê essa questão e vê esse gabarito, você fica assim. Uma mistura de raiva com depressão. Eu vou patentear esse divertidamente para mim, porque é a nossa sensação depois de todas essas provas. Mas é o que tem para fazer, né? Você tem que se juntar a eles. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. E aí tem questão direta, tem questão louca e tem questão em 2024 de hérnia, de verdadeiro e falso. Que eu gosto para estudar, eu não gosto para fazer, porque confunde, porque cansa. Enfim, são 4 testes, né, e só vale um ponto. Hérnias inguinais. A idade avançada é o principal fator de risco que favorece o aumento de complicações perioperatórias. Aí você olha, lembra das provas antigas, lembra que eles são doidos, lembra de mim e fala: idade avançada é um fator de risco para ter complicação perioperatória. É o principal? O que é principal para você? É o mais comum? É o que mais causa? É o mais visto? Principal. Outra subjetividade. Enfim, idade avançada é um fator de risco, mas não é um fator de risco tão relevante. Existem fatores de risco muito maiores para complicações perioperatórias. Por exemplo, você prefere operar um idoso rígido, tipo Schwarzenegger, que é muito melhor do que eu, ou um jovem com diabetes? Eu prefiro operar o idoso forte do que o jovem com diabetes. Então, olha, eu fiz uma loucura aqui, né? Vocês devem estar dando risada. Para responder essa prova, você precisa fazer isso. Viajar na maionese. Aí você acerta. Então eu acho que essa é falsa. Mas de qualquer jeito, tem uma ordem aqui. Vamos seguir. Não vou marcar ainda. As complicações, até rio, né? Podem ser precoces ou tardias. Uma complicação pós-operatória. Ela pode ser precoce, pode ser tardia, pode ser média, pode ser inexistente. O que ele quis dizer com isso aqui? Mas realmente, ou é precoce ou é tardia. Ou é um ou outro. Não tem uma segunda opção. E não é só precoce, tem complicação precoce, tem complicação tardia. Na verdade, pronto. Já sobrou B e C. Porque não é, isso é verdade. Não tem como estar errado isso. Complicações precoces. O que é precoce? 1 dia, 2 dias, 5 dias? Depende da literatura, depende do livro. Mas precoce, vamos dizer 1 semana mais ou menos. Para pensar, ajuda. Dor aguda pós-operatória. Precoce. Dor aguda, precoce. Formação de seroma. Seroma é uma complicação precoce. Disfunção sexual. Disfunção sexual precoce. 1 semana, o paciente operou a hérnia, ele já vai estar lá mandando e vai saber se engravidou, se funcionou. Não, ele nem vai, tem que segurar. Né? Então não parece ser precoce. Algumas complicações, como lesões viscerais e vasculares, dependem da técnica, seja ela minimamente invasiva ou aberta. O que ele quer dizer aqui? Lesão visceral ou lesão vascular depende da técnica? Depende. Eu não entendi nada. Mas, em 2022, ele falou, o que ele falou em 2022? Ele falou, uma das vantagens das abordagens laparoscópicas é a inexistência do risco de viscerais ou vasculares. E estava errada. E ele falou, ele colocou lá laparoscópica e viscerais vasculares. Faz um sentido, então, isso aqui ser verdadeiro. E aí é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Olha que viagem nós fizemos para responder uma questão dessas. Mas a gente precisa fazer essa viagem. É o único jeito de responder isso aqui sem querer matar a pessoa que escreveu. Porque as 4 podem ser tanto falsas quanto verdadeiras. Depende da sua interpretação. Vamos seguir. Eu vou sofrido. E olha isso. Gente, um monte de questão horrorosa. Horrorosa. E uma questão boa. Essa aqui eu não consigo criticar. Adoraria.
né? Eu critiquei bastante, adoro criticar a questão. Essa aqui eu não consigo, essa eu consigo elogiar. Ele conta um caso, idoso, esquizofrênico, fez uma cirurgia complexa com prótese de quadril, deve estar acamado, no quarto dia distende o abdômen, incha, está enjoado, está com o abdômen distendido, sem peritonite ou sinais de alarme, está com ruído diminuído, não tem fezes na ampola retal, está com uma leucocitose, está com distúrbio hidroeletrolítico, hiponatremia, creatinina elevada, deve estar desidratado, ele tem esquizofrenia, não está tomando água, o ortopedista nem passa a visita, o enfermeiro está vendo outros pacientes, ninguém dá água para o paciente, o familiar não pode entrar porque o hospital não deixa, então o paciente está desidratado. Tem distensão dos cólons, no seco, transverso, e ar na ampola retal, ou seja, não tem uma obstrução total, obstrução mecânica e total. Qual é o diagnóstico mais provável? Maravilhoso, um caso clínico top, comum, que cirurgião vê o tempo todo, porque o ortopedista já te ligou umas 20 vezes. Você tem que saber que o diagnóstico mais provável é síndrome de Ogilvy, pseudoobstrução aguda do cólon. Questão legal, questão que poderia estar no R1, que está no R+, poderia pedir primeiras condutas, conduta se o paciente piorar. Super legal. Essa aqui você tem que saber se acerta, se fica feliz. Por que eles não fazem questão assim na prova inteira? Porque eles não estão nem aí. Essa é a resposta. E por isso que você tem que viajar e ligar vários modos para responder as questões e passar nessa prova. No mesmo ano, um casão legal, um decoreba e um monte de coisa. Mas essa não é tão ruim. Porque essa a gente consegue responder sem se estressar muito. Visão crítica de segurança, de Strasberg. Visão crítica de segurança para colecistectomia laparoscópica. Você lembra ativamente da aula do professor Henrique. Visualização de apenas duas estruturas indo para a vesícula, ducto e artéria cística, dissecção do terço inferior do platô cístico, dissecção do trígono hepatocístico com infundíbulo. Visualização. Para garantir que você vai clipar e cortar só as duas coisas indo para a vesícula. Letra A. Puncionar e aspirar com agulha de pequeno calibre em caso de inflamação substancial a fim de distinguir estruturas vasculares do ducto colédoco, prevenindo-se lesão inadvertida. Ele viajou junto, né? Viajou. Clipar e seccionar primeiramente a artéria cística, a fim de identificar com maior facilidade o ducto cístico, prevenindo-se lesão inadvertida do ducto colédoco. Não, eu posso clipar o cístico primeiro, a artéria eu tenho que separar os dois primeiro. Tracionar a bolsa de Hartmann, sentido cranial e lateral, legal, né? Abrir a bandeira, a fim de adquirir mais espaço durante a dissecção com eletrocautério, não gosto muito. Prevenindo-se a lesão térmica das vias biliares ou estruturas adjacentes. Eu vou usar eletrocautério para prevenir lesão térmica? Não. O ideal é você pegar a bolsa de Hartmann, o infundíbulo da vesícula, tracionar cranial e lateral, abrir a bandeira, né? Que é para esse lado no caso, que o vídeo está invertido, abrir a bandeira e dissecar com Maryland. Pode até usar o hook, né? E usar a eletricidade, mas com muito cuidado ali, não é legal. Agora olha a letra D. Dissecar o pedículo da vesícula biliar, com retirada do tecido gorduroso e fibroso, dissecção do trígono hepatocístico, com liberação de pelo menos 1/3 da vesícula biliar do seu leito, 1/3 do platocístico, a fim de identificar inequivocadamente, aqui tá certo essa palavra, inequivocamente, eu acho que nem tá certo, hein? Mas tá bom. Não posso errar, né? Tem que ter certeza que ducto e artéria cística é o que eu estou vendo para cortar, prevenindo lesão da via biliar. Maravilhoso, maravilhoso. Visão crítica de segurança, limpeza do trígono hepatocístico, distal, terço distal, porção distal do platô cístico exposta, duas estruturas na vesícula. Videozinho, imagenzinha linda da visão crítica de segurança. A pergunta é boa, a resposta é boa, as outras alternativas são confusas. Mas a gente vai gostar da questão porque é o que tem. Em 2023, caiu de novo colecistectomia videolaparoscópica. Ai, mas professor, não cai questão igual. Cai questão igualzíssima, parecidíssima. Você vai decorar a colecistectomia por vídeo ou você vai estudar todas as aulas bônus que nunca caem? Ah, mas por que você põe aula bônus? Porque sempre tem um aluno que pede aula bônus. Se a gente não põe, a gente ganha Reclame Aqui. É incrível, mas acontece. Então, assim, é difícil agradar o mundo inteiro. A gente tenta. Mas, quem tiver sã consciência e acreditar em mim, vai estudar todas as provas antigas. Eu vou pedir para gravar essa loucura aqui no meio para a gente postar depois. Vamos ver se a gente consegue. Eu gostei desse desabafo, vamos dizer assim. Vamos lá. Colecistectomia videolaparoscópica é uma das intervenções mais realizadas em hospitais, com índice elevado de sucesso e curta permanência hospitalar. Tá bom, obrigado pela informação.
A respeito da colecistectomia e da colelitise, quanto à principal indicação da referida operação, é correto afirmar que ele gostou, né, de ser... Vamos contar uma história enfim. O risco de lesão de via biliar é nulo. Não existe o risco de lesão de via biliar numa cirurgia de via biliar. Impossível. Os pacientes idosos, acima de 65 anos, apresentam mais frequentemente a colecistite como quadro clínico inicial do que aqueles abaixo dessa idade. Ele quis dizer o seguinte, ó, idoso já vem direto para você com colecistite aguda, enquanto os jovens vêm primeiro com cólica biliar, colelitise e depois colecistite aguda. Não sei, né, mas geralmente idoso não procura ajuda, o quadro é mais arrastado. A colelitise tem maior ocorrência em obesos e no sexo masculino. 4 Fs. Feminino, idade fértil, não é masculino. Ok. A tomografia tem maior sensibilidade e especificidade do que a ultrassonografia no diagnóstico de colelitise. Pedra na vesícula via biliar, qual é o mais sensível? Ultrassom. Você tem quatro alternativas. Tem uma grande, que fala do jeito que a banca da Santa Casa de Misericórdia de BH gosta, confuso. E tem 3 horríveis. Você tem a opção de comer pepino, alface e jiló e, sei lá, perdi o exemplo, mas eu vou me divertir, eu vou continuar. Pepino, alface, jiló e peixe. Ah, mas eu não gosto de peixe. Tá bom, mas come o peixe. Não, peixe não é um exemplo bom, né? Tem gente que não gosta de nenhum. Alguém me ajuda aí com o exemplo, né? Mas tem a opção de comer. Tem a opção de dar plantão, passar visita, trabalhar ou ficar em casa. O que você vai escolher? Ah, mas eu não gosto de ficar em casa. Tá bom, mas você não vai trabalhar também, né? Sei lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês entenderam. O que você vai escolher aqui? Letra B. Olha as outras 3. Completamente erradas. Não dá pra discutir. Escolhe a letra B e vambora. Passar e ir pra casa, entendeu? Tô animado hoje, né? Vamos mais algumas questões. Eu pus um monte de questão porque eu adoro corrigir questão e fazer memes, piadas e assim. E se estiver cansado, você dá um pause aí, mas eu me divirto mais do que vocês, então a gente vai continuar. Acerca do uso profilático de antibióticos em cirurgias. Assinale a incorreta. Esse tema é maravilhoso que dá de briga, né? E a Santa Casa de BH põe vários. Antibiótico profilaxia. São utilizados mais frequentemente com o objetivo de prevenir a infecção da ferida operatória. Agora ele quer incorreta. Então, primeira dica em questão de incorreta, circula que nem um louco a palavra incorreta. Porque depois de algumas questões dessa prova, você já está doido. Está viajando para poder responder. Se você não marca o incorreta, você vai na primeira que está certa e se ferra. Ele quer a errada. E aí você lembra de mim e lembra que ele quer a mais errada ou a menos certa. Né? Porque todas podem estar certas ou erradas. Antibiótico em cirurgia. Profilático. Antibiótico profilaxia, prevenir o risco de infecção do sítio cirúrgico, diminuir esse risco. Eu vou usar em cirurgias potencialmente contaminadas, de longa duração, em pacientes de risco, para prevenir a infecção do sítio cirúrgico. É para isso que eu quero fazer. Além de, claro, fazer toda a antisepsia, asepsia, paramentação adequadas e técnica cirúrgica adequada. Antibiótico profilaxia é utilizado mais frequentemente com o objetivo de prevenir a infecção da ferida operatória. Essa já está errada para mim. Por que não é mais frequentemente? É sempre. Antibiótico profilático é para ser usado para prevenir infecção de ferida operatória. Não é para ser usado para mais nada nunca na vida. Essa pessoa ou não estudou ou não sabe escrever. Tá errado isso aqui. Não é mais frequentemente. E no menos frequentemente vai usar para quê? Para nada. Olha que horror, né? Mas enfim, esquece. Vamos para a próxima. Porque tem 4 opções e você vai escolher a pior. A profilaxia cirúrgica com antibiótico não previne contra infecções hospitalares pós-operatórias. Isso está certo. Antibiótico profilaxia cirúrgica é para prevenir infecção do sítio cirúrgico. Infecção hospitalar, ele vai pegar por N outros motivos. Essa está certa, eu já arrisco o sumo com ela. Um dos princípios que orientam a administração dos antibióticos como profiláticos em cirurgias é a pouca utilização do agente para tratamento de infecção. Eu preciso de uma ajuda para filosofar nessa afirmação, não entendi nada. Nos casos das cirurgias limpas, quando indicado o antibiótico profilaxia, o agente deve ser direcionado contra micro-organismos gram-negativos. Não. É gram-positiva, de pele, ainda mais em cirurgia limpa. Cirurgia potencialmente contaminada de cólon, eu vou em gram-negativo.
Cirurgia potencialmente contaminada de via aérea, eu vou dos micro-organismos ali de gram-positivos, às vezes, né? Clavulin, sei lá. Agora, de limpa, cirurgia limpa, é mais a pele, é gram-positivo. A letra D está errada? Muito errada. É a mais errada. A letra A é discutível, a letra B está certa e a letra C eu não sei o que aconteceu, né? Eu não entendi o que ele quis dizer aqui, mas o que eu entendi é que assim, você usa um antibiótico profilático em uma dose e previne a infecção do sítio cirúrgico. Se ele pegar essa infecção, você vai ter que tratar por muito tempo, então é pior. Foi isso que eu entendi. Enfim, eu não quero entender, eu só quero gabaritar. As infecções do sítio cirúrgico são causa de óbito ou longa permanência em instituições hospitalares. Ok, infecção de sítio cirúrgico. Falou de novo, outro ano, tema parecido. E a antibiótico profilaxia é uma das medidas de segurança cirúrgica para evitar esses problemas. A respeito da antibiótico profilaxia, é correto afirmar que podia ter poupado meu tempo e nem posto a primeira parte do enunciado. Era só falar, a respeito da antibiótico profilaxia, é correto afirmar. Mas eles estão achando que as questões estavam muito curtas, então ele pôs uma historinha antes que não adianta nada. Antibiótico profilático. O uso de antibiótico profilático é desnecessário em cirurgias limpas. Aqui já liga o doido, né? Tem lugar que não dá, tem lugar que dá. O que eu faço? Eu não lembro. Desnecessário? Depende. Cirurgia limpa, de longa duração. Cirurgia limpa em paciente muito grave. Talvez seja bom fazer. Desnecessário? Não sei se é desnecessário. Vamos avaliar. A ação esperada dos antibióticos na profilaxia é diferente da terapia. Sim. Porque se fosse a ação esperada o mesmo, seria o mesmo nome. Terapia é uma coisa, profilaxia é outra. Terapia eu quero tratar, profilaxia eu quero prevenir. A ação é diferente. Se fosse a mesma, ia ser o mesmo nome. Não existe um momento ideal para antibiótico profilaxia ser aplicada. É quando você quiser. Não existe um momento ideal mesmo. Não. Faz aí agora, faz amanhã, faz depois. Faz... Não existe um momento ideal. A gente faz quando quer. E isso estaria certo pela prova da Santa Casa, né? Mas tá errado. O uso de antibiótico durante o ato cirúrgico não é influenciado pela perda sanguínea. Eu lembro da aula, eu lembro que se o paciente perde muito sangue, ele perdeu o antibiótico junto. Eu vou repicar. Qual que é a certa? Letra B. Filosofia, filosofei e acertei. A hemorragia digestiva por sangramento varicoso é um desafio terapêutico nos atendimentos de urgência. Legal. Sua abordagem deve ser feita de forma adequada, se feita de forma adequada, está associada às taxas aceitáveis de maior mortalidade. O que é uma taxa aceitável de maior mortalidade para você? Para mim seria 0. Eu quero sempre melhorar. Mas, realmente, se você atender do jeito certo, você está fazendo certo. Obrigado. Com relação ao algoritmo de abordagem dessa afecção, é correto afirmar que algoritmo? Porque ele não está usando algoritmo nenhum aqui. Ele está jogando um monte de informação que eu não sei de onde ele tirou. Algoritmo. Chama o ChatGPT para fazer um algoritmo. Que isso, gente? Ai, meu Deus. Vamos lá. É necessária a confirmação endoscópica para iniciar octreotide. Octreotide é um vasoconstritor esplâncnico. Ele é uma das opções para tratar HDA por varizes esofágicas, ou a terleprecina, que é um pouco melhor, mais cara, menos disponível. Eu posso iniciar octreotide antes da endoscopia se eu suspeito de sangramento por varizes. Depois da endoscopia, se for varizes, eu mantenho, se não for, eu suspendo. É a mesma coisa do omeprazol. Começa o omeprazol para todo mundo. Sua ressuscitação volêmica deve ser cuidadosa, para não provocar ressangramento. A ressuscitação volêmica deve ser 1 litro de Ringer lactato aquecido e tratamento do choque hemorrágico. Se precisar, repõe mais Ringer, idealmente vai dar sangue dependendo dos parâmetros do choque, do HBHT de controle depois. Eu vou dar volume cautelosamente. Eu vou dar volume conforme necessário. Eu não vou encharcar o doente. A letra B, ok. A endoscopia digestiva deve ser realizada somente para diagnóstico. Olha, umas varizes. Eu não vou ligar não, deixa aí. Olha, uma úlcera sangrante, não põe o clipe, é só diagnóstico. Não. O balão de Sengstaken-Blakemore deve ser utilizado em todos os casos. Olha, eu clipei, parou de sangrar, o paciente está ótimo. Balão. Clipei não, úlcera, né? Úlcera você não vai dar balão. Pronto, já respondi. Enfim, eu estou me divertindo, acho que eu estou entrando em mania com essa prova aqui, já corrigi muita prova. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 3 causas de hemorragia digestiva alta. Em 2023 caiu, né, o sangramento, e aí caiu, quais são causas? 3 opções com angiodisplasia, 3 opções com úlcera péptica gastroduodenal, 3 opções com câncer de estômago e 3 opções com divertículo de Meckel. E tem 3 opções em cada alternativa. Tem 4 doenças, 4 letras e
3 opções em cada letra. É uma questão de matemática aqui, tá? Então, uma delas está errada e as outras estão certas. Porque com uma eu excluo 3 e sobra uma. O que o Henrique acabou de fazer? Nem eu sei. Angiodisplasia pode causar hemorragia digestiva alta, melena ou hematêmese e sangramento acima do ângulo de Treitz? Pode, se for uma angiodisplasia de duodeno ou estômago. Úlcera péptica gastoduodenal, a principal causa. Neoplasia de estômago. Câncer de estômago é acima do ângulo de Treitz. Geralmente ele dá sangue nas fezes, escondido, é causa de anemia e perda insensível. Mas ele pode, eventualmente, causar uma HDA. Divertículo de Meckel, válvula iliocecal. Sangramento digestivo baixo ou médio. Risca Meckel, só sobrou a letra A. 1 minuto de silêncio. O trauma abdominal, eu não paro de fazer questão, né? Já deu, né? Vamos lá que eu tô me divertindo. O trauma abdominal, seja contuso ou penetrante, é amplamente estudado em centros de referência do seu atendimento, visando melhorias da sua condução, com influência direta no seu desfecho para o paciente. Mais uma filosofia da prova da Santa Casa de Misericórdia de BH. Considerando o contexto apresentado, é incorreto afirmar. Considerando trauma, está errado. Está errado. O FAST é parte essencial da sua avaliação inicial. Politraumas contusos estáveis é essencial. Nos outros, a gente pode usar. Tudo bem, vai. A tomografia computadorizada contrastada deve ser realizada sempre que a condição clínica do paciente permita. Se o paciente está bem e é um politrauma, é legal fazer tomografia. Né? E o trauma abdominal não é politrauma. Perdão, até eu viajei. Tudo bem. Trauma abdominal. Sempre que possível, eu faço FAST. É parte essencial? Sim. Sempre que possível, eu faço tomografia se o paciente estiver bem? Sim. Todo trauma penetrante por arma de fogo deve ser explorado cirurgicamente. Todo trauma penetrante por arma branca com paciente instável deve ser explorado cirurgicamente. E aí a gente entra na filosofia, porque aqui todas podem estar certas ou erradas de novo, dependendo da sua interpretação. O FAST é parte essencial da sua avaliação inicial. O que é essencial para você? Para mim, o FAST é essencial em politrauma contuso estável, porque o instável vai para a cirurgia com trauma abdominal. O penetrante, eu já sei onde é o problema. Essencial. Discutível. Tomografia vai ser sempre feita se o paciente aguentar. Idealmente, sim, eu adoro tomografia, adoro o tono de da verdade. Agora, se é um trauma abdominal, sem nenhum sinal de alarme, toma um soco na barriga e tá com dor, e não tá sentindo mais nada e tá ótimo, será que precisa? Enfim, errado não tá. Todo trauma penetrante por arma de fogo deve ser explorado cirurgicamente. Até muito pouco tempo atrás, todo trauma penetrante abdominal, por FAF, é cirúrgico. Hoje em dia a gente sabe que pacientes muito obesos, pacientes em traumas com transição toracoabdominal, FAFs que podem ter sido tangenciais, a gente pode fazer tomo antes. Quem sabe uma vez, às vezes não dá para fazer conservador, eu já vi. Todo trauma penetrante por arma branca com paciente instável tem que operar. A letra D é a única que está certa. Mas eu não vou brigar com a questão, eu vou marcar a pior. E a pior para eles foi a letra C. Que realmente é a pior, né? Porque tem casos em que você não precise explorar, mas é filosofia. Análises assertivas a seguir. Esse estilo de questão é o estilo 100% filosófico, né? Aqui, ó, é filosofia raiz. Tem questão assim na prova da Higgs, em outras provas, loucura total, tem que fazer você pensar, né? Por quê? Porque é a mesma coisa, é filosofia. No protocolo multimodal acerto, recomenda-se realimentação precoce após as cirurgias. Isso, acerto é para comer logo. Eu estudei acerto, eu sei. Porque pode trazer potenciais benefícios, com alta mais precoce, menor complicação, menos custo. É isso que o acerto quer. 1 e 2 verdadeiras. Tá bom. Aí você olha 1 e 2 verdadeiras, risca C e risca D. E aí você começa a suar. A 1 justifica a primeira, a 2 não justifica. Ai, o que é justifica? Eu não sei. O que ele quer dizer com justifica? Como justifica a primeira? Eu de verdade, eu não entendo o que é justifica, né? Porque também é aberto a interpretações, é filosofia aqui. Isso aqui não é cirurgia. De qualquer jeito, a resposta foi a 2 justifica a primeira. Por quê? Porque a 2 é o benefício do acerto. Então, se o acerto dá esse benefício, é justificável você dar comida antes, porque você busca o resultado da 2.
Você dá dieta precoce porque você busca um resultado melhor. Então, o resultado melhor justifica você dar dieta precoce. Eu acho que eu vou fazer um curso de filosofia também, porque aqui eu consegui explicar filosoficamente o justifica para vocês. Sensacional. E olha o que caiu em 2024. Acerto, acerto, projeto acerto. Ou Eras. O acerto veio do Eras. Perfeito. Ele conta mais uma filosofia. Em relação ao acerto e o Eras, o que está? Certo, exceto. Exceto. Então, Eras, exceto. Acerto, exceto. Abreviação do jejum, líquidos claros 2 horas antes, deambulação precoce, analgesia multimodal, hidratação vigorosa. Não é hidratação vigorosa. Próximo, mais um trauma. Eu adorei as questões da Santa Casa. Politrauma, pronto-socorro entubado, taquicárdico, hipotenso, rebaixado, hipotérmico. Diminuição do murmúrio e FAST positivo. Drenou o tórax, saiu hemopneumotórax. Qual a conduta correta? É necessária a realização de uma tomografia de crânio neste momento? Não, o paciente está morrendo. Uma tomografia de abdômen pode diagnosticar lesão intraabdominal? Pode, mas ele não vai fazer tomo com esses sinais vitais e permitir o tratamento não operatório. Muito provavelmente eu tenho que operar um paciente hipotérmico, hipotenso, taquicárdico, rebaixado, politraumatizado. Por apresentar hipotermia e choque hemorrágico, até que se prove ao contrário, ele está em choque hemorrágico. Esse paciente pode não responder ao volume, ou responder mal ao volume, e pode piorar a coagulopatia, tríade letal, hipotermia, coagulopatia, acidose. Vai evoluir para coagulopatia e acidose, hipotermia, se não controlar o sangramento que ele provavelmente tem. Tem no hemotórax e deve ter no abdômen. A prioridade nesse paciente é a reanimação do controle de danos, que envolve, assim, infusão continuada de solução cristalóide até a reanimação dos dados vitais. Estava bom no começo e aí piorou demais. Resposta letra C. E aqui, para encerrar já tem o gabarito, é só para eu completar minha análise dessa prova maravilhosa. É isso aqui mesmo, tá, pessoal? Em 2023, questão 32, vai lá conferir. Com relação ao diagnóstico de hérnia de Spiegel, e aqui eles puseram H no Spiegel, lá na outra não tem. É correto afirmar que, olha a letra A, gabarito. Em 2024, questão 14, com relação ao diagnóstico da hérnia de Spiegel, é correto afirmar que a mesma questão, exatamente igual, com as mesmas alternativas, ele só trocou a A pela B e continuou o mesmo gabarito. Prova de Santa Casa de Misericórdia de BH. Exatamente a mesma questão, perguntando de hérnia de Spiegel, que já tinha caído outro ano em outra questão. Live encerrada. O que você vai estudar? Urgências, emergências, trauma, ATLS, abdômen agudo, hérnia, HDA, e você vai estudar filosofia. Filosofia para essa prova. Muito obrigado. Eu espero que tenham gostado, eu espero que essas dicas ajudem e que vocês me contem depois da prova como foi, o que vocês acharam. E mandem os feedbacks, porque eu me divirto muito fazendo isso e eu espero que vocês gostem também, mas a gente tem sempre a melhorar. Eu espero aí todas as sugestões. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais outra prova aqui de Belo Horizonte, dessa vez com a Santa Casa de Misericórdia de BH, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Obregon, sou um dos professores aqui da cirurgia do aparelho digestivo do grupo Betkoff. Para qualquer coisa, pode me contatar aqui para as dúvidas. Bom, fala um pouquinho da prova da Santa Casa de BH. É uma prova que recentemente a gente começou a trabalhar mesmo em cima da banca. E o que vimos? É uma questão, tipo assim, uma prova pequena, 45 questões. O limiar de erro é baixo. De maneira geral, não é uma prova extremamente difícil, mas o que chama atenção? Elas têm várias formas de cobrar os temas. Às vezes ela coloca alternativas de VOF e você assinalar a sequência certa de verdadeiros ou falsos na múltipla escolha, ou avaliar múltiplas assertivas, então tipo se são verdadeiras ou falsas, ou eles dão casos clínicos. É uma prova assim que tem modelos de questões muito diferentes uns dos outros. E eu trouxe aqui alguns possíveis temas quentes para a gente ficar de olho. Então, ó, de coloproctologia, olhei basicamente em orificiais benignas, sobretudo doença hemorroidária, fissura, doença intestinal inflamatória, câncer coloretal e também canal anal. Para vias biliares, fica de olho então nos cistos da via biliar, o câncer de vesícula,
Para aparelho digestivo alto, esôfago e estômago, olha, classificação de Johnson na doença ulcerosa péptica, igual nas provas do Rio de Janeiro, a Santa Casa de BH gosta de cobrar, a doença do refluxo gastroesofágico e o câncer gástrico. É prudente também revisarem aquela aula de eras de perioperatória, nutrição perioperatória, costuma ser bastante cobrado esse tema, e técnicas em cirurgia bariátrica. Então, uma piadinha aqui para poder descontrair, falando aqui de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, vamos dar sequência aqui, primeira questão. Uma mulher de 34 anos foi submetida a uma esôfago-gastroduodenoscopia, uma endoscopia, que mostra uma úlcera pré-pilórica. Neste caso, é correto afirmar que essa úlcera é do tipo sucinto, simples, enunciado rápido. E aí vocês têm que lembrar, gente, da classificação de Johnson, tá bom? Então, gente, não é uma coisa assim, sabe, tão comum de ser cobrado hoje em dia, porque tinha uma implicação mais prática na era pré-IBP, quando a gente fazia mais cirurgia para úlcera, que a gente tinha que saber, a úlcera que tinha hipercloridria, ou seja, hipersecreção ácida, era aquela cirurgia que eu tinha que associar uma vagotomia. Agora, hoje, é menos frequente de se indicar cirurgia para úlcera péptica, exceto em casos de urgência, perfuração, estenose. Mas, num conceito geral, lembra que o tipo 2 e o tipo 3 é a hipercloridria. E, ó, tipo 2 é a combinada, gástrica duodenal. Tipo 3 é a pré-pilórica. Ambos, ó, hipersecreção ácida. Mas, ó, pequena curvatura, que é o tipo 1, não tem hipersecreção ácida. Justa esofágica, tipo 4, não tem hipersecreção ácida. E quando é induzida por medicamentos, como é o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios, também não tem hipersecreção ácida e pode ocorrer em qualquer lugar. Tá bom? Então é isso. Pré-pilórica, tipo 3. Tipo 2 é a combinada, gástrica e duodenal. Beleza? Bom, quanto às medidas terapêuticas indicadas para o manejo da doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta. Você viu, gente, é um enunciado muito sucinto. Letra A. Reduzir o peso corporal em caso de sobrepeso e obesidade, além de evitar refeições copiosas, fracionar as refeições, muito bem lembrado, bem como alimentos gordurosos, álcool, chocolate, tomate, café, chá, bebida gaseificada. É só se lembrar, gente, tudo que é bom. Vai ter que falar para o paciente, priva tudo que é gostoso, tudo que é prazeroso. É isso. E, infelizmente, tá certo, é isso mesmo. São medidas comportamentais para o tratamento da doença do refluxo. Maravilhoso, é esse realmente, assim, a conduta clínica perfeita. Letra B. Para alívio sintomático e cicatrização da forma erosiva da doença do refluxo, a dose diária dos inibidores de bombas de prótons, omeprazol, pantoprazol e rabeprazol é 40 mg? Gente, então, um rabeprazol não. Mas isso aí é, tipo, detalhe de rodapé. O omeprazol seria? Seria, é dose otimizada. Se a gente quisesse assim, nossa, vamos arrasar, colocar o novo consenso brasileiro aqui de tratamento da doença do refluxo. Agora, o esofagite erosiva importante, você quer um melhor desfecho de cicatrização, você usaria aqueles bloqueadores de potássio ácido competitivos, como é a vonoprazana. Bom, não é a resposta à letra B. C. São classes terapêuticas para o tratamento da doença do refluxo alcalinos, indicadas para o controle imediato dos sintomas. Alginato, empregado em associação com inibidor de bomba de prótons em pacientes com desmotilidade associada à doença do refluxo, e agentes procinéticos, medicamentos de exceção indicados como adjuvantes ao IBP em pacientes com sintomas noturnos. Então, gente, isso não é para o tratamento da doença do refluxo. O tratamento da doença do refluxo, em suma, é bloqueio ácido. As demais medidas são, vamos dizer assim, associadas. Então, por exemplo, o uso do procinético, ela vai ter ação no paciente que tem algum grau de gastroparesia, algum paciente que tenha dispepsia funcional e sintomas de empachamento. Mas isso é destinado ao tratamento da doença do refluxo? Não. Então, conceitualmente, a resposta C está errada. Letra D. Tratamento cirúrgico, fundoplicatura da doença do refluxo é uma opção à terapia a longo prazo. Recomendado, em geral, para pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico. Errado. É o paciente que responde. É o paciente que não consegue ficar sem IBP. É o paciente que ele otimizou todas as medidas comportamentais, igual está lindamente explicado aí na alternativa A, e ainda assim persiste sintomático, persiste com prejuízo de qualidade de vida. É o paciente que está eutrófico. Esse paciente a gente considera para cirurgia anti-refluxo, ok? Então, pequeno gancho aqui para falar de doença do refluxo, é uma doença altamente prevalente, de 12 a 15% da população adulta, tem uma associação com sobrepeso e obesidade, porque ela é um evento desencadeante para a piora do refluxo, tem os sintomas típicos, pirose e regurgitação, e os atípicos, que são todos os demais. O diagnóstico a gente leva em consideração, é paciente jovem, não tem sintoma de alarme?
eu faço uma prova terapêutica, eu prescrevo IBP, eu oriento o tratamento de indução e manutenção e observo melhora dos sintomas junto com a terapia comportamental. O paciente melhorou, eu posso inferir que o paciente teve uma doença do refluxo e que compensou com as medidas clínicas. Agora, idade igual ou maior a 40 anos e sinais de alarme, emagrecimento, vômitos, anemia, qualquer coisa do tipo, endoscopia. Endoscopia está lá para poder diagnosticar refluxo? Não, está lá para poder descartar que não tem tumor. É essa a finalidade. Porque 70% dos pacientes com doença do refluxo vão ter uma endoscopia normal ou fracamente alterada. Agora, tem pacientes que podem ter graves alterações associadas ao refluxo. E com isso eu consigo selar o diagnóstico. Então, paciente que tem esofagite erosiva grave, COD, estenose péptica, Barrett, que é a metaplasia intestinal, isso é definidor de diagnóstico de doença do refluxo. Uma endoscopia dessas eu posso categorizar, olha, o paciente tem doença do refluxo. Poxa, mas o paciente tem endoscopia normal, mas sintomas muito fortes. E a gente quer confirmar que o paciente tem a mesma doença do refluxo, seja porque ele não teve uma boa resposta ao tratamento inicial, ou porque ele não desmama bem IBP, ou porque eu estou considerando operar. Aí, nesse caso, qual que é o exame melhor para a gente avaliar isso? É a monitorização prolongada do pH esofágico, a pH-metria de 24 horas, ou, se for possível, para não ter que ficar tanto tempo com o IBP suspenso, e com um exame melhor acurado, a impedância e o pH-metria. Tá bom? Na pH-metria convencional, lembrar que o pH menor que 4 em mais que 7% do tempo e um índice de Demister maior que 14,7 Fiat 147 são critérios que falam a favor da doença do refluxo. Lembrar que, além desses dois critérios, precisa-se também avaliar o índice de sintomas, se ele é positivo, se o paciente, quando ele aperta lá referindo que teve sintomas, tem uma correlação com pH abaixo de 4. E, para quem não conhece, lembrar que a classificação de Los Angeles. Grau A, erosões pequenas, menores que 5 milímetros, elas não necessariamente estão associadas à doença do refluxo. Muitas vezes pode acontecer em pacientes que não têm doença do refluxo. Letra B, uma ou mais erosões maiores que 5 milímetros, mas não são contíguas. Isso me autoriza a tratar clinicamente como refluxo? Sim. Para eu indicar cirurgia, o que realmente fala a favor é a esofagite COD. Esofagite leve, não erosiva, eu precisaria de uma monitorização prolongada do refluxo para confirmar o diagnóstico, tá bom? Esofagite C, erosões contíguas, mas que tem menos de 75%. D, mais de 75%. E lembrar também do esôfago de Barrett. Barrett é a substituição do epitélio estratificado pavimentoso do esôfago distal por um epitélio colunar, o epitélio intestinal, com célula caliciforme. O que acontece? Isso mostra que está tendo uma mudança do revestimento do esôfago para um epitélio que melhor tolere o pH ácido. Isso é necessariamente um sinal de que esse paciente vai ter câncer de esôfago? Não, isso mostra que é uma doença do refluxo mais grave. Agora, Barretts mais longos podem, a longo prazo, numa consequência de um tratamento inadequado de doença do refluxo, evoluir com displasia. E o surgimento de displasia pode ser um fator de risco para câncer de esôfago. Então, pega, por exemplo, um paciente com Barrett sem displasia. Ele vai ter que tratar a doença do refluxo, perder peso, parar de fumar, provavelmente associar inibidor de bomba de prótons. Se não tiver melhora, talvez inclusive indicar cirurgia. A gente utiliza a classificação de Praga para poder avaliar a extensão do Barrett, onde M é a extensão máxima e C é a extensão máxima circunferencial com relação à junção esôfago-gástrica. Então aqui, por exemplo, seria um C2, M5, tá certo? Agora, Barrett com displasia, a situação complica. Se for uma displasia de alto grau, isso tem que ser confirmado por patologistas, tem todos aqueles critérios de Seattle. Aí, isso muito provavelmente vai indicar o tratamento da área com displasia. Pode ser feita ablação por radiofrequência associada ou não de mucosectomia. E, é claro, evolução para câncer é um medo nesses pacientes, tá bom? Mas lembra, não é uma coisa tão assustadora igual se falava no passado. Hoje a gente sabe que a progressão para câncer dos pacientes com Barrett é muito menor do que se considerava. E que a associação mesmo com câncer é a presença de displasia. Bom, cirurgia, gente, de maneira geral, para pacientes com refluxo é na minoria. Você lembra, gente, boa parte dos adultos tem doença do refluxo em algum momento da vida. Em torno aí de 15% dos adultos podem ter doença do refluxo em algum momento da vida. Quem vai precisar de cirurgia, na faixa dos 10% desses. Por quê? Precisa realmente comprovar que é um paciente que responde ao tratamento, que não consegue ficar sem medicação. Tem que ter uma avaliação pormenorizada, fazendo muitas vezes estudo contrastado do esôfago para ver se tem hérnia de hiato associado, manometria para ver se não tem distúrbio de motricidade esofágica. Tem paciente com acalásia que é confundido como portador de doença do refluxo. E, uma vez confirmada a indicação, a cirurgia é a hiatoplastia com uma fundoplicatura por laparoscopia.
O que é contraindicação? Sobrepeso e obesidade. Lembra que, assim, de maneira geral, operar paciente com IMC acima de 28 já é ruim, paciente barrigudo já é ruim. Cirurgia em obeso, com IMC maior que 35, a cirurgia anti-refluxo do obeso é o bypass, tá bom? E pacientes que têm aumento da pressão intraabdominal, então, por exemplo, pós-abdominoplastia, acaba sendo uma contraindicação relativa, porque o aumento da pressão intraabdominal aumenta o risco da sua fundoplicatura migrar, tá bom? Então é isso, gente. A resposta daquela pergunta, letra A, estava excelente. Continuando. O câncer gástrico tem um grande impacto na morbimortalidade mundial. Baseado nas classificações, é correto afirmar que Borman é usado uma classificação anatômica para câncer avançado. Então, ó, análise macroscópica, beleza. De lesões gástricas em achados endoscópicos, beleza. Sendo tipo 2. Tipo 2, ó, lembra, tipo 1, polipoide. Tipo 2, ulcerado com borda elevada. Tipo 3, úlcera infiltrativo. Tipo 4, infiltrativo, alinite. Tipo 2, polipoide? Errado. Então, ó, classificação histológica de Lohan. Lohan é aquela classificação que já tem tipo, uns 60 e alguns anos, que diferencia o adenocarcinoma tipo intestinal e o adenocarcinoma do tipo difuso, das células endotcinete. É a mais utilizada na classificação, na diferenciação do adenocarcinoma gástrico intestinal difuso, correto? Sendo que o tipo intestinal apresenta maior incidência em idades mais avançadas, correto? E apresenta disseminação hematogênica, correto? Enquanto difuso costuma ter aquela disseminação linfonodal, transelômica peritoneal e em idades mais jovens. Beleza. C. Em situação de câncer gástrico precoce, limitado à mucosa, sem invasão linfovascular, não ulcerado e com tumor de 4 centímetros, é possível a realização de ressecção endoscópica? Olha, aí que tá, a gente entra num cenário muito complicado. Poxa, tá lindo, restrita a mucosa, bem diferenciado, sem invasão linfovascular, não tem ulceração. Mas esse 4 centímetros é complicado. Tipo, vou falar que é proibitivo? Não, não é. Nas mãos de um endoscopista experiente, numa equipe de patologia boa, se você confirmar realmente uma ressecção adequada, é possível, mas não está nos critérios, até mesmo nos critérios expandidos. Então, por isso, por conta desses 4 centímetros, a resposta C está errada. Mas muita gente reclamou. E reclamou com certa razão. Mas não tenho o que falar, gente. A letra B está correta totalmente. A letra C ela é dubitável. D. Em tumores distais, opta por uma gastrectomia subtotal com margem de 6 centímetros, beleza. E reconstrução em Billhoff-1, fazer uma gastroduodenanastomose, não vai nem chegar. E não é nem a reconstrução preferencial. Preferencial a gente acaba fazendo em Y de Roux. Então, recordando, gente, o câncer gástrico precoce está restrito à submucosa, independente do acometimento linfonodal. Seria um T1B-NX. E quando a gente considera para ressecar endoscópico? Aqui que está, em Bordeaux, é o critério melhor. Lesão menor ou igual a 20 milímetros, sem ulceração, restrita à mucosa e bem diferenciado. Aqui ele tinha 4 centímetros. Você vê, ó, acima de 3 centímetros, você já favorece aqui, ó, a cirurgia, viu? Você já indica que é a cirurgia. Se fosse até 3 centímetros, dava para você considerar uma indicação expandida para ESD. Acima de 3 centímetros, a gente acaba indicando cirurgia, é a conduta mais assertiva, mais correta, tá certo? Recordar aqui desse quadrinho aqui, das indicações de ressecção endoscópica, onde vermelho, Bordeaux, melhor dizendo, é o protótipo, amarelo é o expandido, verde, cirurgia, aqui em vermelho aqui embaixo é tipo, considere fortemente cirurgia. Estações linfonodais, não vi cobrar, pelo menos nas últimas provas aqui da Santa Casa de BH, mas acho prudente pelo menos recordar quais são as principais da linfadenectomia D1 e da D2 e a diferenciação entre a gastrectomia subtotal e a total, tá bom? Acho que vale algumas das apostas que eu fiz de forma generalizada para algumas bancas, temas que estão sendo quentes nos congressos e que vale a pena você falar. Por exemplo, pacientes com tumores irressecáveis que estão com obstrução a nível antropilórico, a realização de uma gastroenteranastomose com ou sem septação gástrica pode ser útil para paliação ou no paciente que tem uma obstrução e que vai para neoadjuvância, tá certo? Você pode inclusive fazer por laparoscopia. A indicação de videolaparoscopia diagnóstica para pacientes com tumores que são localmente avançados, visíveis na tomografia, lesão infiltrativa grande, a videolaparoscopia diagnóstica é útil para você estadiar a cavidade peritoneal, porque a presença de metástase peritoneal muito provavelmente vai colocar o seu paciente num cenário de não tratamento curativo, então isso modifica o seu cenário de tratamento e a proposta de quimioterapia, e isso aqui é legal, a extensão da linfadenectomia. Às vezes pacientes que
vão para uma cirurgia, uma gastrectomia por câncer, mas avaliam o antecedente, idade muito avançada, comorbidades muito limitantes, graves, alto risco de morbimortalidade, às vezes a linfadenectomia D1 está associada a desfechos clínicos melhores, tá bom? Estadiamento da 8ª JCC é uma possibilidade também, embora eu não acredite que isso vá cair na prova da Santa Casa de BH, é um negócio legal de vocês estarem sabendo para os concursos. Então é isso, gente, não tinha erro, a classificação histológica de Lohan é isso mesmo, o intestinal, idade mais avançada e disseminação hematogênica, enquanto o tipo difuso, idades mais jovens e disseminação por via linfonodal e transperitoneal. Bom, tratamento cirúrgico do cisto de colédoco do tipo 1 deve ser feito preferencialmente por... Lembra do cisto de colédoco? Isso aí, gente, eu já falei para Henrigues, eu já falei para Enari, e a Santa Casa de BH gosta desse tema também. Então, gente, cisto de colédoco, lembra? Tipo 1 é basicamente a via biliar extrahepática, uma dilatação sacular ou fusiforme, podendo ou não ter anomalia da junção biliopancreática. A conduta, ressecar e hepático-jejunostomia Y de Roux. Aqui tá tudo certo, é a letra A. Mas, ó, vamos ver as demais. Cistoenterostomia. Portoenterostomia, vai fazer um casai. Não, gente, pelo amor de Deus. Não vamos complicar. Lembra, cistos de via biliar, eles são a maior parte das vezes detectados na infância, porém podem ser detectados na vida adulta. Alguns deles podem levar a riscos acumulados na vida, como colangite de repetição, cirrose biliar e até mesmo câncer. E os tipos mais comuns é o tipo 1 e o tipo 4, e que podem estar associados à anomalia da junção biliopancreática. A gente utiliza a classificação de Todani. Então, ó, tipo 1 é o mais cobrado em exames, a gente já vai falar. Mas o tipo 2, ó, é o divertículo verdadeiro da via biliar. O tipo 3 é a colédoco celi. O 4 é dividido em 4A e 4B, onde 4A é intraextrahepático, o 4B só é extrahepático, e o 5 é intrahepático, que se for difuso é o Caroli. Do tipo 1, o que vale lembrar? Que é a dilatação da via biliar extrahepática. Pode ser com a anomalia da junção biliopancreática ou sem a anomalia da junção biliopancreática, pode ser sacular ou pode ser fusiforme, mas de maneira geral o tratamento para todos esses é o mesmo. Resseca-se a via biliar extrahepática até o nível do platô pancreático, junto com a vesícula biliar, e faz uma hepático-jejunostomia em Y de Roux, que é essa resposta, letra A. Beleza? Mulher de 29 anos deu entrada no pronto-socorro com um quadro clínico de dor abdominal, diarreia e perda ponderal importante com cerca de 3 meses de evolução. Com base no quadro clínico apresentado, a melhor hipótese diagnóstica é de mulher jovem, está aí na 3ª década de vida. Dor abdominal, perdeu peso, 3 meses. Diarreia. Ah, jeca. Não, jeca de 3 meses não existe. Agora, doença de Crohn, pô, fala muito fortemente. Angina mesentérica aos 29 anos. Síndrome carcinoide, falou aí de rubor facial, falou aí de broncoespasmo, flushing, não falou nada disso. Então tudo bem, diarreia, perda ponderal, até poderia ser uma síndrome carcinoide? Poderia, mas não seria a minha principal hipótese diagnóstica. Cólon irritável, com perda ponderal importante? Também não. Resposta correta, doença de Crohn. Geralmente é assim que cobra de doença intestinal inflamatória, não costuma ser uma coisa tão aprofundada. É bem raciocínio clínico, pessoal. E olha, isso aqui fugiu um pouquinho do perfil das questões aqui da prova da Santa Casa de BH. Você lembra que os enunciados eram mais sucintos? Dá uma olhada nessa. Paciente de sexo masculino, 68 anos, vai ao hospital com queixa de dor intensa na região perianal, com aumento do volume local que se iniciou há 48 horas, aumento progressivo desses sintomas. No exame físico, o paciente agudamente enfermo, febril, temperatura de 37,8. No exame proctológico, identifica-se um abscesso perianal direito posterior, com rubor, calor, dor à palpação e sem sinais de flutuação. Toque retal. Observa-se que além do abscesso existe uma lesão vegetante do canal anal proximal, com consistência endurecida e superfície irregular, ausência de sangue em dedo de luva. O toque retal foi muito doloroso. Deu ruim, gente. Isso aí é um provável câncer de canal anal, que dentre as principais complicações, na urgência, pode chegar com ele abscedado ou pode chegar o paciente com obstrução requerendo uma derivação de trânsito intestinal. Aqui no caso, o paciente chegou com abscesso, febril, um quadro clínico bastante importante. Esse paciente a gente vai ter que fazer a drenagem desse abscesso. Junto com a drenagem desse abscesso, vai aproveitar, o paciente vai estar anestesiado, vai fazer um exame anal sob anestesia com biópsia, que é a postura adequada, tá bom? Então, ó, letra A, tratamento clínico com antibiótico-terapia, calor local, aguardar flutuação, esperar até surgir um Fournier, né? Maravilhoso. E depois indicar o tratamento cirúrgico, já vai amputar o reto do cara. Porra, desculpa o palavrão. Bom, B, realizar drenagem imediata do abscesso perianal.
Como o paciente já está sob anestesia, o exame da lesão vegetante do canal anal ficará facilitado, permitindo a biópsia. Perfeito. Aguardar o laudo anatomopatológico para identificar o tratamento que deve ser feito. E é isso, gente. Pode ser um adenocarcinoma, pode ser um carcinoma espinocelular, muito provavelmente um carcinoma espinocelular. A gente precisa do histopatológico para discutir junto com oncologistas e definir qual vai ser o tratamento. Ah, é carcinoma espinocelular? Quimiorradioterapia definitiva. É adenocarcinoma? Quimiorradioterapia neoadjuvante. C. Indicar o tratamento radical de imediato. Computação do reto. Não vou nem ler o resto. D. Fazer somente a biópsia do tumor e deixa o abscesso lá cozinhando em banho-maria. Pelo amor de Deus, né? Fazer a quimioterapia com um bom resultado para o abscesso. Vamos imunossuprimir um doente infectado. Vai dar certinho, confia. Gente, assim, é racionalidade. Essa questão, você muitas vezes não precisava estar o expert no tema, mas é bom ter um bom senso. Então, gente, só pegando os principais ganchos de câncer de canal anal. Lembra, o principal fator de risco é a infecção pelo HPV, mas é um câncer raro, viu? Lembrar que existem subtipos de pessoas que podem estar mais assim suscetíveis a desenvolver o câncer do canal anal, que são pessoas que além de ter infecção anal pelo HPV, estão sob algum tipo de risco maior, porque convivem com a HIV, a convivência com a HIV, mesmo na pessoa que tem tratamento adequado, carga viral zerada, CD4 bom, é um fator de risco para a transformação maligna. Pacientes transplantados, tabagismo tem uma associação importante. Os subtipos do HPV mais oncogênicos, então subtipos 16 e 18. A prevenção é população de maior risco, idealmente tem que ser um segmento proctológico, com exame proctológico com anoscopia, realização de citologia anal e genotipagem de HPV, eventualmente fazer anoscopia de magnificação em pacientes que tenham alguma alteração de citológico, tá bom? Paciente descobriu o tumor. Descobriu o tumor, já é um tumor regional. Tá bom. Doença regional, o tratamento é quimiorradioterapia com finalidade definitiva, aquele esquema Negro, que você faz basicamente o quimiorradioterapia e, uma vez havendo resposta clínica completa, não se faz tratamento cirúrgico. Onde que se indica a cirurgia? Quando a doença persiste após a quimiorradioterapia ou quando a doença recresce, ela volta após a quimiorradioterapia. Aí, infelizmente, o tratamento passa a ser amputação de reto. Mas aqui é isso, gente. Tem que fazer a drenagem imediata do abscesso antes que o paciente evolua com uma fascite necrotizante de períneo. Juntamente com o tempo anestésico, você vai fazer o exame da lesão vegetante do canal anal. Vai tocar, vai definir a extensão cranial da lesão, vai definir a circunferência, se a lesão é transponível ou não à polpa digital, se o paciente vai ter ou não que fazer uma colostomia. E depois, é claro, vai ter que fazer a biópsia. Já aproveita que o paciente está anestesiado, faz a biópsia, que com o exame anatomopatológico você consegue encaminhar os pacientes para o seu tratamento. O projeto Acerto, Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória, foi desenvolvido no Brasil, baseado no trabalho europeu pré-existente, que é o protocolo ERAS, o Enhanced Recovery After Surgery, com o objetivo de estabelecer cuidados pré, intra e pós-operatórios visando uma recuperação acelerada do paciente cirúrgico. Apresenta estratégias sugeridas, exceto a abreviação do jejum pré-operatório, com permissão de consumo de líquidos claros até 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Sim, a gente dá uma solução geralmente à base de maltodextrina para o paciente 2 horas antes da cirurgia. Diminui basicamente o tempo em jejum, diminui basicamente as chances de ilho prolongado pós-operatório. Muito útil. B. Deambulação precoce, tipicamente no mesmo dia do procedimento. É isso mesmo. Recuperou-se da anestesia, já faz fisioterapia, já faz mobilização, porque isso também diminui incidência de ilha dinâmico pós-operatório, incidência de eventos tromboembólicos. C. Hidratação intraoperatória vigorosa. Vamos encharcar, joga fluido. Hidrata, 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 hidrata. Pelo amor de Deus, não. Porque primeiro, esse líquido vai para o terceiro espaço, esse líquido vai causar edema de alça, esse líquido vai aumentar o risco de translocação, aumentar o risco de hidrodinâmico pós-operatório. Então, não é legal. Aumentar o risco de um edema pulmonar não cardiogênico. D. Analgesia multimodal. E correto. Para cada vez mais você ter um bom controle de dor do seu paciente, ele tolerar bem a caminhar, fazer os exercícios, não ter náusea e vômito. Então, vamos falar um pouco de pré-habilitação e ERAS. Conceitos que podem ser colocados. Primeiro, rastrear a desnutrição. O que são sinais muito perigosos? O IMC baixo, ou seja, menor que 18,5 ou menor que 20 se for idoso, perda ponderal maior que 10% em 6 meses, ou redução em até 50% ou menos da ingesta calórica no passado recente. E gente, mesmo obeso,
fica de olho que pode apresentar um obeso desnutrido. Então, fica de olho em sinais de sarcopenia, paciente que vai ter a força corporal diminuída, então às vezes ele faz uma dinamometria e está com a força diminuída. Às vezes o paciente pode fazer uso de exames de imagem, então o nutrólogo às vezes ele vai ter uma formação em ultrassonografia para poder avaliar como que estão alguns diâmetros de alguns grupos musculares. E ó, paciente com alto risco nutricional e a cirurgia é potencialmente adiável, a gente adia. É melhor, nutre bem o seu paciente para poder evitar riscos de complicação mais grave. Sobre pré-habilitação. Pré-habilitação é, além de eu nutrir meu paciente, eu fazer uma educação pré-operatória, visando diminuir complicações. Então, eu vou cessar meu tabagismo, se eu fumo. Eu vou realizar exercícios físicos para eu estar com melhor condicionamento, melhor capacidade pulmonar, para eu estar com a melhor capacidade de locomoção. Controle de comorbidades, eu tenho insuficiência cardíaca, eu vou estar com as minhas medicações 100% ajustadas, para não ter o risco de uma descompensação no intraoperatório. Eu tenho enfisema, DPOC, eu vou basicamente fazer o uso das recomendações da pneumologista, tudo garantindo melhor desfecho pós-operatório. E na cirurgia propriamente dito, tem a questão da abreviação do jejum, que é basicamente ao invés de eu ficar dando soro glicosado por horas e horas antes da cirurgia e deixar o paciente muito tempo em jejum, eu até 2 horas antes da cirurgia, eu vou lá, dou uma solução rica, no caso aqui, num carboidrato que é a maltodextrina para o paciente. Eu faço um jejum mais abreviado. Por quê? Porque se o paciente tem um esvaziamento gástrico preservado, 2 horas para um líquido claro, está tudo certo. Onde que está a exceção? Pacientes com gastroparesia, uma obstrução basicamente do trato gastrointestinal que dificulta o esvaziamento gástrico, diabetes descompensado, outras coisas que podem ser feitas no pós-operatório. O uso de goma de mascar tem associação com melhora basicamente do íleo pós-operatório, deambulação precoce, evitar hiperidratação e analgesia multimodal e poupadora de opioide. Pacientes que ficam longo período em jejum ou pacientes muito desnutridos têm risco de síndrome de realimentação. Então, monitorizar a introdução da dieta ou a progressão de calorias, monitorizar com avaliação laboratorial diária, distúrbios hidroeletrolíticos, porque na síndrome de realimentação o paciente pode fazer hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, e são essas hipos que podem levar o paciente à morte por insuficiência cardíaca, edema pulmonar, arritmia, distúrbio neurológico. Então, gente, olha, paciente que muito desnutrido, longo período de jejum, realimentação difícil, tem que ter equipe multidisciplinar de terapia nutricional para manejar diariamente com eletrólito, para progredir até a meta calórica, para eventualmente fazer a suplementação, por exemplo, da tiamina, porque a suplementação de tiamina previne o risco de complicação neurológica na síndrome de realimentação. Então é isso, gente. Hidratação intraoperatória vigorosa, esquece. Isso não faz parte de ERAS, tá bom? Leva também para a prova que as questões elas são muito objetivas e geralmente não tem muita pegadinha, tá bom? Olho atento. Classificação da Johnson para doença ulcerosa péptica, fístulas anorretais, quando é simples, quando é complexa, câncer de apêndice, isso é mais com o Henrique, mas é bom vocês saberem, e um contexto bastante interessante que é a colite ou atiflite neutropênica, paciente hematológico, está lá, fez quadro de dor abdominal, até lembra de uma apendicite, você vai lá ver o hemograma, não tem um neutrófilo mais para contar a história, e tem um espessamento concêntrico do seco e do cólon ascendente, isso é uma colite neutropênica, a conduta é antibiótico de amplo espectro, e reza. Tá bom? Eventualmente o hemato vai lá, indica um granuloquine, mas a ideia é não opere, tá certo? É isso, pessoal. Isso foi um geral, um belo, assim, basicamente assim, no apanhado para Santa Casa de BH, e eu fico aqui para tirar as dúvidas. Um grande abraço. Fala, pessoal! Professor Douglas para mais um raio-x dessa banca da Santa Casa de Belo Horizonte para o R3 de Clínica Médica, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que cai de emergência e terapia intensiva nessa prova. E conhecendo a prova, nada muito diferente do que vocês estão habituados, mas o que cai muito? O sepsis e choque séptico, como tudo que é prova de residência, porque é um carro-chefe aí das provas, e eles gostam de via aérea. E cobram também infecções relacionadas à assistência da saúde. Então eles gostam aí de infecto. E o que eu consigo dizer para vocês? Eles cobram temas variados e eles intercalam bem. Tem questões que são muito tranquilas e tem questões que são bem difíceis juntos. Então, se for para eu prever alguma coisa para vocês, ó, sepsis, choque séptico, sem dúvidas. Um algo a mais, cetoacidose diabética. É sempre um tema que cai com força nas provas. Via aérea, porque eles gostam disso, e infecções nosocomiais. Então vamos mostrar para vocês
como que tem caído as questões dessa prova aí nos últimos anos. Começando com essa questão aqui de 2024, que você já bate o olho no traçado, já até sabe do que se trata, né? Então, a equipe de resposta rápida é acionada para atender uma intercorrência na enfermaria da clínica médica de um hospital. Um paciente de 47 anos, sexo masculino, recuperava-se de um cateterismo cardíaco, com implante de stent. Ao chegar no quarto, o paciente não respira e está sem pulso. É solicitado o carro de parada e desfibrilador e imediatamente se dá início às compressões torácicas. 3 minutos depois da chegada da equipe, chega o desfibrilador bifásico, que é conectado ao paciente. O monitor mostra o traçado a seguir. É correto afirmar que o time de resposta rápida deve, neste momento, o que a gente está vendo aqui no eletro? Então, uma fibrilação ventricular, que é um ritmo chocável. A equipe de resposta rápida atuou de forma perfeita. Então, pediu o carrinho, começou as compressões, aí o carrinho chegou. E agora, se é um ritmo chocável, a prioridade neste momento é desfibrilar o paciente imediatamente. Então você para as compressões e faz a desfibrilação. Mas algo a mais, nessa questão ele pergunta com quantos joules você vai fazer a desfibrilação. A gente tem que esse desfibrilador ele é bifásico. Bifásico são 200 joules. Se fosse monofásico, que eu vou ser sincero, tem muito tempo que eu não vejo um desfibrilador monofásico. A maior parte dos lugares tem um desfibrilador bifásico. Mas não sei, talvez seja bom vocês saberem. Mas o bifásico, 200 joules, o monofásico, 360 joules. Então, vamos para as alternativas. Letra A, interromper as compressões, beleza, desfibrilar usando 360 joules. Então, não, 200 joules. Letra B, manter as compressões e administrar epinefrina e desfibrilar usando 200 joules. Aí não tem como, porque você vai matar a pessoa que está comprimindo, tem que parar as compressões para desfibrilar. Letra C, interromper as compressões e desfibrilar utilizando 200 joules, perfeito, está correto. E letra D, manter compressões, intubar, administrar a epinefrina e desfibrilar com 360 joules, está tudo errado essa alternativa. O gabarito correto é a letra C. Prosseguindo para mais uma questão de 2024, o diagnóstico de morte encefálica exige importante rigor técnico e legal da equipe médica assistente, podendo representar grande impacto ético e emocional aos envolvidos. Nesse contexto, é correto afirmar que... E o que eu vou dizer? Eu gosto de questões de morte encefálica, sabe por quê? Porque questões de morte encefálica é papou. Por que é papou? Não vai ter controvérsia de literatura, controvérsia de evidência. Por quê? Porque o protocolo de morte encefálica é o que está publicado no Diário Oficial da União, que é essa resolução aqui que eu estou mostrando para vocês, que o grande resumo dela é que é o quê? Eu estou diante de um paciente em coma arreflexo arresponsivo, que tem um exame de imagem que justifique que não tem fator confundidores, então ele não está sedado, ele não tem algum distúrbio muito grave que justifique um quadro de coma. Não tenho nada disso, eu vou abrir o meu protocolo de morte encefálica. E no que consiste o meu protocolo de morte encefálica? São 4 partes, sendo 2 exames clínicos, um exame complementar e um teste de apneia. Não tem uma ordem específica entre os exames, você pode fazer qualquer um em qualquer momento. A única norma que tem é que precisa haver 1 hora de intervalo entre os 2 exames clínicos. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar, os 2 exames clínicos, novamente, então, precisa de 1 hora de intervalo entre eles e devem ser feitos por um médico especificamente capacitado e os reflexos testados são o fotomotor, o córneo palpebral, o óculo cefálico, o vestíbulo calórico e de tosse, porque assim eu avalio todos os 12 nervos cranianos. Todos não, o olfatório a gente não consegue avaliar, então é o único nervo craniano que a gente não avalia, mas os demais a gente avalia. O teste de apneia, então, lembra que o que eu preciso é de um paciente que tenha PCO2 de 35 a 45 e, preferencialmente, uma PO2 maior do que 200, mas não é obrigatório. Isso aqui é para segurança do teste. Eu faço uma duração mínima de 10 minutos e coloco o paciente com fluxo de ar constante para manter a saturação dele. O que eu considero positivo? O paciente não tem movimentos respiratórios e tem um PCO2 maior do que 55 ao final do teste. E, por fim, a gente precisa de um exame complementar, que pode ser ou Doppler transcraniano, ou angiografia, ou eletroencefalo, ou cintilografia cerebral. Na maior parte dos serviços, Doppler transcraniano, mas poderia ser algum desses outros. Eu não falei para vocês, mas o paciente, para você abrir o protocolo de morte encefálica, se for adulto, ele precisa de pelo menos 6 horas de internação hospitalar,
ou 24 horas se a causa da morte encefálica for encefalopatia hipóxia isquêmica, ou seja, parada cardiorrespiratória. Beleza? Então, dito esse grande resumo aí de morte encefálica, vamos lá agora para a nossa questão. Então, nesse contexto de protocolo de morte encefálica, é correto afirmar. Letra A. A conclusão do protocolo de morte encefálica no adulto deve ocorrer com, no mínimo, intervalo de 24 horas entre os dois exames. Não, é 1 hora de intervalo, não precisa disso tudo não. Letra B. Em pacientes com craniotomias, é preferível a realização do diagnóstico por análise de fluxo encefálico. Na verdade, qual que é o problema? Quando o paciente não tem a calota ali, às vezes você tem um resultado falso positivo. Então parece que ele tem fluxo, mas na verdade ele não tem. Não é que você não possa fazer o Doppler transcraniano, você pode, mas se vier que o paciente tem fluxo, você considera uma outra modalidade de exame para dar esse diagnóstico. Então, não vai ser o preferível. Pode ser, mas não é preferível. Letra C. A conclusão do protocolo de morte encefálica no adulto deve ocorrer com um intervalo de pelo menos 1 hora entre os dois exames clínicos. Perfeito. Isso aí está correto. E letra D. Em menores de 2 anos, é proibida a realização do protocolo de morte encefálica. Não é. Você pode fazer o protocolo em qualquer idade, mas existem algumas particularidades a depender da idade. Então, não é proibido. Você pode fazer sim, tá certo? Gabarito correto, portanto, letra C. Próxima questão, 2023. Um paciente foi admitido em choque séptico no hospital, evoluindo com pior das escórias nitrogenadas e injúria renal aguda CADIGO 3. Houve necessidade de hemodiálise, a qual foi iniciada com catéter duplo lumen em veia femoral esquerda. O paciente evoluiu com melhor hemodinâmica, sem sinais de choque, afebril a 72 horas e permanecendo em terapia intensiva apenas por necessidade de terapia renal substitutiva. Foi realizada, então, a cultura do refluido do catéter. Dos resultados a seguir, assinale a alternativa que não indica obrigatoriamente a retirada do catéter. Então, o que você precisa lembrar aqui é dos bichos do mal. Lembra quais são os bichos do mal? Os bichos do mal são os bichos que fazem biofilme. Então, Staphylo aureus, Pseudomonas, Cândida, isso faz biofilme. Mas tem mais bicho do mal. A gente tem os bacilos gram-negativos multidroga resistente. Então, por exemplo, um acineto que é resistente a meropenem, uma Klebsiella KPC que é resistente a meropenem. Esses são bichos do mal também. Agora, o bacilo gram-negativo, que é multissensível, ou o gram-positivo, por exemplo, um Staphylococcus epidermidis, um coagulase negativo, esse daí você pode considerar manter o catéter. Então, dos resultados a seguir, a única que não indica obrigatoriamente a retirada do catéter é a Klebsiella sensível a ceftriaxone, porque esse aqui então não é um bicho do mal, a Klebsiella sensível a ceftriaxone não é multiresistente. Então, essa daí você pode considerar manter o catéter, beleza? Então, prosseguindo aqui, questão de 2024. Na avaliação de paciente em contexto de choque hemodinâmico, assinale a alternativa correta. Não gostei muito dessa questão, mas ela está correta. Não é uma questão que cabe anulação. Mas vamos lá. Letra A. O lactato é um marcador prognóstico no contexto de choque séptico, com sensibilidade e especificidade elevados, tendo acurácia ruim na avaliação da resposta ao tratamento. Isso aqui está incorreto em 2 tópicos. Gente, o lactato ele realmente é um marcador prognóstico. Ele é muito sensível e específico? Não, ele não é tão sensível e específico assim. Mas, elevados é um termo que é meio... Eu não sei o que é elevado, 80% elevado, 75%, 90%, mas tudo bem, vamos prosseguir. Tendo acurácia ruim na avaliação de resposta de tratamento, na verdade ele tem uma boa acurácia. A redução do lactato também é um bom marcador de que esse paciente está indo bem. Então, está incorreta essa alternativa. Letra B. Choque cardiogênico seria um diagnóstico corroborado pela presença de cavidades ventriculares pequenas e ventrículo esquerdo hiperdinâmico? De forma alguma. Choque cardiogênico, o que acontece? O ventrículo esquerdo fica grande porque ele não consegue mandar o sangue para frente e ele não fica hiperdinâmico. Hiperdinâmico é que ele está batendo muito forte. No choque cardiogênico ele fica batendo fraquinho, ele fica hipodinâmico, então está incorreto. Letra C. Em paciente pós-infarto transmural, com suspeita de choque obstrutivo,
devem ser avaliados com ecocardiograma com suspeita principal de tromboembolismo pulmonar? Gente, o paciente com infarto transmural chocou, choque obstrutivo, a principal suspeita é TEP? Não, a principal suspeita é que esse miocárdio rompeu. E se ele rompeu, o paciente começa a fazer um tamponamento cardíaco, ele faz um derrame pericárdico e tampona o coração. Então ele deve ser avaliado com ecocardiograma com suspeita principal de tamponamento cardíaco. E a letra D fala: os dados que apoiam o uso de POCUS no contexto de sepse e choque séptico ainda não corroboram mudanças em sobrevida após 30 dias, redução de vasopressores ou realização de outros exames. Isso está correto. O que eu vou dizer para vocês e por que eu não gostei dessa questão? Essa questão ela foi baseada nesse trabalho observacional aqui, publicado em 2019, sobre os impactos do uso do ultrassom beira-leito em pacientes aí, em especial com sepse e choque séptico. E, de fato, ele mostra que ele não conseguiu encontrar claramente uma melhora de desfechos, uma mudança em uso de vasopressores e mesmo em realização de outros exames. Então foi um trabalho que falhou em mostrar isso. Mas, como qualquer medida de monitorização, a grande crítica que surge é: olha, o que você precisa interpretar é como que você está utilizando aquilo que você está encontrando. Então, de fato, uma monitorização dificilmente vai mudar desfecho de algum paciente. O que muda desfecho é a intervenção que você faz baseado nessa monitorização. E nesse trabalho, muitas das pessoas que eles avaliaram eram pessoas inexperientes no uso do ultrassom point of care. Então, muitos residentes. Por isso que é muito difícil você falar isso com certeza. Na verdade, essa alternativa, ela está certa. Os dados que a gente tem não corroboram. Embora não levem essa alternativa como uma verdade absoluta na vida de vocês. Beleza? Gabarito correto, baseado na evidência atual, letra D de dado. Ok, vamos prosseguir. Em um plantão, decide-se por realizar a intubação de um paciente. Cenário: idoso, internado por neoplasia de base de língua, com redução de abertura da boca, apresentando-se em contexto de choque hemodinâmica séptico de foco urinário. Pelo quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta a melhor proposta de sedação dentre as descritas para o cenário. Então vamos pegar esse caso aqui. O que vocês acham? Essa via aérea vai ser difícil? Putz, ele já deu aqui pra gente. Ele tem um câncer de base de língua e ele tem redução da abertura da boca. Vai ser uma via aérea difícil. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos discutir então sequência rápida ou sequência atrasada de intubação. Vamos lá, a sequência rápida, ela consiste em um sedativo e um bloqueador neuromuscular com ou sem uma pré-medicação, que o mais frequente que a gente usa é o fentanil. E aí vamos destrinchar um pouco de cada um deles. O propofol, ele é uma boa droga para intubação. Agora, qual que é o problema? Ele é um ótimo sedativo, mas ele tem um efeito simpatolítico. Tanto que o propofol, existe uma controvérsia de literatura se o nome dele deveria ser chocofol ou propochoque. Mas, de qualquer forma, se converge que o propofol causa muita hipotensão. Então, no paciente que está chocado, é uma péssima escolha, a gente não vai utilizar. O etomidato, ele em geral é bem interessante, porque ele tem uma boa tolerância do ponto de vista hemodinâmico. Então, é uma alternativa segura para a maior parte dos pacientes, assim como a ketamina. Mas a ketamina, ela tem um efeito mais interessante do que os demais, que ela não inibe o drive respiratório. E dessa forma, ela permite o que a gente chama de intubação acordado. Então, o que a gente faz? A gente faz uma dose baixa de ketamina no paciente e usa bastante anestésico tópico para conseguir fazer uma intubação em que o paciente continua respirando sem perder o drive respiratório. Mas, Douglas, por que você faria isso? Para pensar. Você está diante de um paciente que não precisa de uma intubação iminente, mas você vai intubar esse paciente. Mas a via aérea desse paciente ela é difícil. Você está com medo de não conseguir acessar a via aérea desse paciente. Aí entra o que eu falei. Você precisa de qualquer jeito acessar a via aérea do paciente? Aí tudo bem, faz o que você quiser, porque você vai ter que dar um jeito. Mas talvez dê para resgatar se você não conseguir, pensa num plano B com calma depois. Aí talvez seja muito interessante você fazer a intubação acordado do paciente. E aí a ketamina é uma boa alternativa. E aí a gente não vai fazer uma sequência rápida, a gente não vai fazer bloqueio neuromuscular.
a gente vai tentar entubar o paciente com ele acordado e respirando, beleza? Seguindo então nas medicações, o succinilcolina. Succinilcolina ou a succinilcolina, né? Então, succinilcolina / succinilcolina é uma medicação bloqueador neuromuscular de ação rápida e meia-vida curta. E o grande problema dele é que ele leva uma elevação transitória de potássio, então você evita se o paciente tiver hipercalemia. O rocurônio, ele é equivalente ao succinilcolina, succinilcolina. Então, o rocurônio, a diferença dele é que ele tem um início de ação mais lento e uma meia-vida mais longa. E por isso, quando você quer usar rocurônio, você precisa ter essa noção. O succinilcolina ele faz efeito em poucos segundos. O rocurônio, ele demora aí quase 1 minuto para ele fazer efeito. E mais, ele tem uma meia-vida mais longa. Então, toma muito cuidado, porque ele tem meia-vida mais longa do que os sedativos. Então, se você esquece de deixar alguma coisa em infusão contínua, o paciente vai acordar bloqueado, beleza? E por fim, fentanil. Fentanil, pré-medicação, a gente só usa se você quiser fazer simpatólise, ou seja, nas emergências hipertensivas. Então, AVC hemorrágico, dissecção de aorta, são cenários de exceção para a maior parte dos pacientes não precisa usar o fentanil. Vamos para a nossa questão, então. O nosso idoso com câncer de base de língua que não abre a boca, vamos ver o que ele propõe aqui para a gente de medicações para intubação. Letra A. Propofol associado à ketamina, tendo em vista a segurança da droga no contexto hemodinâmico. Propofol é uma boa escolha no paciente que está com choque hemodinâmico? Não, não é, porque é o Chocofol Propochoque, ele causa hipotensão. Então, não. Letra B. Ketamina ou etomidato associadas a bloqueio neuromuscular com administração habitual é a melhor opção, considerando o estado hemodinâmico e contexto da via aérea. Olha, esse paciente é uma via aérea que eu tenho medo dela, potencialmente a gente não vai conseguir acessar. Se eu faço um bloqueio neuromuscular, já era. Aí você tem que dar um jeito de entubar esse paciente de adquirir essa via aérea. Então vamos ver as próximas alternativas. Letra C. É uma contraindicação ao uso do fentanil como pré-droga. Contraindicação foi um termo forte. Não é uma contraindicação. Você até pode utilizar o fentanil, embora não seja necessário, tá certo? E letra D. Ketamina em administração com doses iniciais cautelosas é a opção preferida, considerando o estado hemodinâmico e segurança relacionada aos riscos da via aérea. É o que eu falei para vocês. Nesse caso aqui, se não estou diante de uma via aérea que eu preciso acessar imediatamente, talvez você fazer uma intubação acordada seja uma coisa interessante aqui. Beleza? Gabarito correto, letra D de dado. Então vamos prosseguir. Em terapia intensiva, a correta sedação e a analgesia são muito importantes para evitar tempo excessivo de internação e complicações associadas a oversedation. Sobre os principais agentes da analgesia e sedação, é incorreto afirmar que. Então, incorreto. Vamos lembrar, então, as características dos sedativos. Das características dos sedativos, a gente tem como principais sedativos esses daqui. Então, o que eu quero que vocês lembrem? O Propofol é uma medicação que tem um efeito sedativo, que gera amnésia e que gera simpatólise, assim como o midazolam. Então, os dois têm um efeito razoavelmente parecidos. O maior problema do midazolam relativamente ao Propofol é que o midazolam ele é metabolizado pelo fígado e os metabólitos do midazolam são ativos e eles têm meia-vida muito longa. Dessa forma, quando eu uso midazolam como uma medicação de sedação contínua, o que acontece é que frequentemente ele faz efeito por muito tempo, mesmo depois que você desliga a medicação. Mas vamos prosseguir. E a dexmedetomidina? A dexmedetomidina ela é um agonista alfa-2 não seletivo e ela é interessante porque ela tem um efeito duplo. Ela tem um efeito sedativo e tem um efeito analgésico. Então isso é legal porque frequentemente, com a dexmedetomidina, eu consigo manter o meu paciente mais acordado do que com outras medicações. Então ela é útil, em especial no paciente que eu tô com uma dose baixinha de Propofol, ele está alucinado. Eu aumento um pouquinho o Propofol, ele fica comatoso. Nesse daí, é legal a gente usar a dexmedetomidina. Douglas, a gente tem alguma evidência que a dexmedetomidina é melhor do que os outros? Não tem. Não temos uma evidência clara que a dexmedetomidina é melhor, por exemplo, do que o Propofol, mas ela é uma alternativa nesses casos. E por fim, a ketamina. Ketamina é uma opção que é interessante, mas pouco validada como infusão contínua para sedação.
mas assim como a dexmedetomidina, ela tem um efeito de analgesia e ansiólise. Mas, de diferente dos outros, ela tem um efeito simpatomimético, ou seja, ela tem efeito broncodilatador, beleza? Então, essas são as principais características dos sedativos que costumam cair em prova. E aí, na nossa questão, eu já até marquei em vermelhinho o que está errado, mas vamos lá, alternativa por alternativa. Letra A. Idealmente, a analgesia deve ser feita em intervalos regulares ou de modo contínuo. Perfeito, a gente não fica esperando o paciente ter dor para fazer remédio. Se a gente já está prevendo que ele vai ter dor, faz sentido deixar ou contínua ou intervalos regulares. Letra B. São efeitos colaterais dos opioides as alucinações, hipotensão, liberação de histamina, vasodilatação periférica, ilho paralítico, prurido e aumento da pressão intracraniana. Olha, não gostei nada dessa alternativa. Por quê? Ela é verdade? É verdade. Tudo isso aqui são efeitos colaterais dos opioides. São os efeitos colaterais clássicos dos opioides. Tirando o ilho paralítico, todos esses outros aqui são razoavelmente raros de acontecerem com opioides. E o aumento da pressão intracraniana é um efeito muito mais fisiológico do que relevante na prática clínica. Mas é verdade, essa alternativa aqui está certa. E a letra C definitivamente está errada. Porque olha só, o Propofol atua sobre receptores GABA, isso é verdade, inativando-os, o que causa um sono hipotalâmico, leva à amnésia, beleza. Tem efeito ansiolítico, tem sim, anticonvulsivante também e broncodilatador. Não tem efeito broncodilatador. E depois ele ainda fala, e possui também efeito analgésico. Broncodilatador e analgésico, aí seria a ketamina, o Propofol não. Então, tá incorreta essa alternativa. E a letra D, a dexmedetomidina é um receptor alfa-2 agonista, igual mostrei para vocês, com potencial sedativo e analgésico, igual mostrei para vocês. Possui efeito bradicárdico e hipotensor, causa simpatólise e possui metabolismo hepático e renal, como quase tudo na vida. Verdade, tá correta. E é por isso que a questão pede a alternativa incorreta, o gabarito correto é a letra C. O Propofol não é broncodilatador e não tem efeito analgésico. A ressalva que eu faço é para a alternativa B, que está correta e, portanto, não é a resposta, mas ele acaba colocando efeitos colaterais raros aí dos opioides. Então, para vocês levarem aí para a prova, o que eu acho que é importante? É o que vocês viram ao longo dessa aula. Então, sedação e analgesia, via aérea, sepse e choque séptico, infecções relacionadas à assistência à saúde, acho que são temas fortes aí para a prova do R3 da Santa Casa de Belo Horizonte. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Arrebentem aí na prova. Um grande abraço. Até a próxima.